Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Que Deus esteja multiplicando essa graça e essa paz sobre a tua vida, a vida da tua família, o teu ministério. Amém? Olha só, a gente vai falar hoje sobre a parceria entre Deus e o homem. O judeu teólogo Abraham Joshua Haskell, ele disse uma frase interessante. Ele disse: o universo ele foi concluído. A grande obra-prima, ainda incompleta, ainda no processo de ser criada, é a história. E para completar esse grande projeto que ainda está incompleto, que é a história, Deus precisa do homem como parceiro. Então, praticamente todos os que foram escolhidos por Deus para viverem algo novo, como instrumentos dele, como, por exemplo, Abraão, Adão, Moisés, Davi, em parte decepcionaram a Deus. Mesmo assim, Deus, ele escolheu a parceria com os humanos, mesmo sabendo que eles são falhos, que eles vão decepcionar em alguns momentos. Deus escolheu essa parceria com os humanos. Por mais incapazes que nós sejamos, ele quer uma parceria. Então, Jesus, com tão pouco tempo que esteve por aqui, ele terminou reunindo, né, chamando 12 homens cheios de falhas. E entregou a esses 12 homens as chaves do reino de Deus para eles. Tinha tudo para dar errado, mas o movimento decolou. E a parceria com os homens não parou. A obra de Deus é feita em parceria com a humanidade. É como o dinheiro de Deus, que é necessário para a obra dele ser feita, não tem como não fazer com dinheiro aqui nesse mundo, está no bolso de quem? Dos homens. Está no bolso dos seres humanos. Então, o apóstolo Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios 3:9 que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, companheiros de Deus no trabalho dele. Colaboradores é o que nós somos com as ações de Deus no mundo. Por isso são necessários apresentar nossos desejos e nossas petições em oração. É preciso dizer para Deus qual é o que queremos quando estamos orando, porque nós somos colaboradores e às vezes o que nós queremos não é o que Deus quer para nós. Então, Adão, ele conversava com Deus todos os dias, lá no Éden. Abraão, ele chega a negociar com Deus, né, como se fosse um leilão de quem dá mais. Moisés, ele encontrou Deus na sarça ardente. E Samuel ouviu quando ele o chamou. Samuel, Samuel. E os discípulos falavam e andavam com Jesus. Ou seja, Deus entrou na história humana. Interessante que esses humanos aqui que eu acabei de citar, nenhum deles estavam orando ou pedindo por isso. Entendeu? Nenhum deles, mas Deus chegou para eles. Deus chegou para eles e convocou todos eles para essa parceria. Então, isso ainda acontece? O que estava por trás dessas entradas na história de Deus e por que elas agora são tão raras, são tão esporádicas? E é aqui que eu quero trabalhar. Por que elas hoje são tão esporádicas, são tão raras? Elas não eram assim apenas hoje, elas eram também lá. Porque o problema é que quando nós lemos a Bíblia, nós esquecemos da ordem cronológica das coisas. Como está ali muito resumido, a gente acha que as coisas aconteceram um dia atrás do outro. E não é assim. Lembre da promessa que Deus fez a
a Abraão, quantos anos se passaram até ele ser pai daquele filho, Isaac? Foram muitos anos, por isso que ele duvidou. Então, Moisés, ele orquestrou, né? Ele regeu as 10 pragas como uma sinfonia, e elas vieram depois de séculos de silêncio da parte de Deus. Imagine, 400 anos no mínimo que Deus hoje estava caladinho. O povo na peias, sofrendo escravidão no Egito e Deus calado em silêncio. Uau! Não pensou nisso? Achou que foi assim? Como diria minha mãe, de carreirinha, uma atrás da outra? Não. Em silêncio, o povo sofrendo, a escravidão aumentando, ficando mais difícil, mais complicado, até chegou um ponto que eles começaram a clamar a Deus, e Deus em silêncio, 400 anos, até ele resolver fazer uma parceria com Moisés. Dá para você entender isso? Então, por que alguns se decepcionam com Deus hoje? Porque não entendem essas coisas. Quando Deus chamou Samuel, e ele pensou que era Eli que estava o chamando, era uma época, irmãos, em que raramente o Senhor falava, e as visões eram raras. Que diga o sacerdote Eli, que criou Samuel. Então, por que alguns ainda se decepcionam com Deus hoje? Porque não conhecem isso a fundo, não aprofundam, não param para estudar essas coisas. Porque criamos a expectativa de que Deus atuará hoje de maneira espetacular, como naqueles dias. Por que criamos essas expectativas? Nós queremos também ouvir a voz de Deus na sarça. Eu estou aqui olhando para essa torceira de mato. Se ela pegasse fogo e não consumisse, Deus falasse comigo. Querendo receber as curas das enfermidades e ver o morto ressuscitar. Oramos com fé e não obtemos menos resultados. Por quê? Se observarmos bem o Antigo Testamento, o padrão das obras de Deus era como se ele relutasse em intervir na história, em não entrar na história e não fazer nenhuma intervenção. É isso que a gente observa nas minúcias. É como se Deus dissesse, não vou intervir. É vida que segue. Mas Deus, ele espera. Aí ele escolhe alguém. Numa multidão de pessoas, ele escolhe alguém. Abraão, está lá olhando. Abraão, está lá olhando. Moisés, está lá olhando. Davi, está lá olhando. Elias. Está me entendendo? Escolhe alguém, não todos, para ser um parceiro. Para ser um parceiro. E Deus se move, irmão, com lentidão. É 1000 anos como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. A gente precisa entender isso para poder viver Deus na sua profundidade. Aí Deus opera alguns milagres, depois espera um pouco mais para agir de novo, até começar um novo ciclo da história que já está programada até o final por ele. Você acha que a reforma protestante surgiu assim? Não. Deus resolveu, depois de um tempo, começar a levantar homens, do qual o mais proeminente é Martim Lutero, mas tinha outros, homens para que a igreja saísse de onde ela estava, que era da igreja católica romana, e virasse a igreja católica cristã. Mas olha o tempo que passou, o novo ciclo, e Deus vem sempre começando um novo ciclo, mas tem um intervalo, é como do Velho para o Novo Testamento, 400 anos de silêncio. Nenhum profeta Deus usou na terra, depois ele volta a agir depois de 400 anos, através de quem? De João Batista. E quando ele começa a usar João Batista, olha, o povo corre para o deserto, porque era novidade. 400 anos, Deus não falou através de ninguém. Tem um homem ali pregando, profetizando, correram para ver João Batista no deserto. Então, nos evangelhos, a atividade sobrenatural, ela volta a explodir com a vinda de Jesus. Mas também Jesus intervém de maneira seletiva. Chega no tanque de Betesda, observa,
muitos enfermos, mas ele vai a um paralítico, selecionou aquele paralítico para curá-lo, dizer, pega a tua cama, some daqui, não quero mais ver você por aqui. Seletivo. Ele faz alguns milagres, não como a solução para todos os problemas, pelo amor de Deus, e sim como sinais do domínio de Deus. É isso que os milagres, de vez em quando, que surgem, Deus quer dizer, ei, eu domino, eu tenho poder sobre isso, eu intervenho nisso quando eu quero. Com a vinda de Jesus, aqueles milagres que ele fez ali, ele estava mostrando. Não como solução para todos, não. Mas como sinais de que o domínio de todas as coisas é dele. Quem rege essa orquestra é ele, do jeito dele, na sinfonia que ele quer. Quem diz as notas musicais para criar a melodia é ele. E nós precisamos entender isso. Amém? Pensa nisso e viva melhor com Deus.